Salve, salve, galera! Galera, vamos lá para mais uma análise do nosso método funil de over. Galera, o funil de over agora ele está na versão 3.0, certo? Essa versão do 3.0, o funil de over, ele é um método operacional que trabalha com times, certo? Agora estamos trabalhando com o método do funil de over com times e movimentação gráfica. Nesse momento do 3.0, nós não estamos usando odds. Estamos utilizando somente gráfico, leitura gráfica e times, certo? Bom, é o seguinte, os nossos setups, vamos lá. Referência, jogos, 120, os últimos 120 jogos, ou no caso, as últimas 6 horas do mosaico, aqui do mosaico, as últimas 6 horas já são o suficiente para análise do método, certo? Utilizamos o filtro do mercado do over 2,5, certo? Utilizamos o filtro do mercado do over 2,5. Bom, partindo disso, é o seguinte, o nosso setup de operação com relação a identificar, né, movimentação, vai se dar o seguinte. Vamos lá. Ó, vamos verificar o último topo da liga nesse período de 6 horas e o último fundo, certo? Temos aqui uma informação nesse momento atual, certo? É o seguinte. Só aqui, ó. Nosso fundo e nosso topo, certo? Vamos lá. Nosso fundo e nosso topo. Nosso topo está com 65%. E o nosso fundo, 20%. Bom, primeiramente, qual é o nosso conceito, tá? Qual é o nosso conceito? Primeiro, topo e fundo, certo? O que vamos verificar? Tá vendo que aqui no topo, no 65%, temos dois times. 11:40, no minuto 11:48, onde o topo estava em 65%. Temos o time Watford e Norwich. Aí o que fazemos? Já acrescentamos esses dois times aqui. Norwich e Watford, certo? Aí aqui é importante o seguinte, colocar a referência, tá? Que ele estava, ó. Referência 65% over 2,5. Aí vamos colocar aqui um sinal de menos, de menor. Por que menor? Porque o gráfico estava em 65% para queda, por isso, certo? Mesma coisa aqui. Qual é os times que estão no fundo? Liverpool e Brentford. Ó, inclusive aqui, referência, topo. Podemos colocar até aqui assim, em cima. Certo? Vai ficar mais...
referência 20% over 2,5. Então, aqui é o seguinte, a representação já é outra. 20%, 2,5 maior. Por quê? Vamos lá. Os times Liverpool e Brentford. Liverpool, Brentford, certo? Liverpool e Brentford. Brentford. Vamos aqui. Brentford, certo? É o seguinte agora. O que fazemos? Ó. O que fazemos para a operação nesse setup, certo? Que é aqui, ó. Referências. Só que é o nosso setup. Primeiro, somamos 65 mais 20. A média, 85%. É um ponto, certo? Segundo, o que fazemos? 85 dividido por 2. 85%. Certo? Oitenta e cinco dividido por 2, 42,5. Bom, esse aqui, então, 42,5 será a nossa referência para operação com os times. Ponto. Certo? Só que assim, como temos aqui a escala, a nossa escala está aqui no formato de 5 em 5 pontos, aqui, o que vamos fazer? Vamos lá. Vamos traçar um ponto. Opa. Vamos traçar um ponto em 40%. Um ponto em 45%, uma referência em 45%. Certo? E uma referência em 50%. Vamos lá. Por que foi traçado a referência 40, 45 e 50? Bom, como estamos descendo de 65 para 20, e a nossa média é 42,5, 42,5 mais ou menos 5 seria 37,5 e 37,5 e 47,5, certo? Por quê? 42,5 menos 5, 37,5. 42,5 mais 5 seria 47,5. Como as nossas escalas é de 5 em 5, por isso que traçamos 50, 45 e 50, beleza? Bom, então aqui já sabemos a região. Inclusive não é o momento certo para fazer operação com aqueles determinados times que foram setados aqui. Norwich, Watford, Liverpool e Brentford, certo? Porém, aqui temos um detalhe também para acrescentarmos mais alguns times. Vamos lá. Como a nossa ideia é trabalhar com um gráfico quando ele tiver esse rompimento do 45, porque a nossa média foi 42,5, aí pode sim até surgir a dúvida. Mas por que já não começou a operar a partir do momento que ele rompeu o 40, que foi para o 45? Por quê? Porque temos que esperar um movimento, certo? Temos que esperar um movimento de confirmação.
com os times. Como seria esse movimento de confirmação com os times? Vamos lá. Vamos limpar aqui, ó. Vou traçar novamente, só que com uma linha bem mais fina, ó. Só que agora eu vou traçar com uma linha mesmo. Vamos lá. Ó, o 40%. Certo? 40%. 45%. Tá? Tá? 45% e os 50%, certo? 50%. Bom, agora vamos lá aos princípios. Bom, o nosso equilíbrio entre esse movimento de 65 a 20, ele foi 42,5, certo? Então, 42,5 da baixa para alta, o mais próximo é o 40 e o 45. Então, o que fazemos aqui? Vamos verificar qual foi os times que tocou a região do 40, teve esse pequeno rompimento, chegou no 45 e agora está novamente recuando, certo? Vamos lá. Ó. United e Tottenham. Wolverhampton e Watford. Tá vendo que o Watford, que é o nosso time aqui, um dos nossos times, teve um movimento aqui com o Wolverhampton. Então, o que fazemos aqui também, ó? Ó, acrescentamos o Wolverhampton. Acrescentamos o Wolverhampton, certo? Ó. Leeds Norte. Tá vendo que o Norte também, ó, Leeds. Por quê? Não era os dois times que estavam na alta, ó. Norte estava na alta e o Watford. Ele já confirmou o movimento com os dois times, com o Wolverhampton e com o Leeds. E o movimento que ele confirmou foi de baixo para cima. Aqui ele estava de cima do topo para o fundo. Agora ele confirmou do fundo para o topo. Então, esses dois times, devido a onde eles tocaram na região, agora já vai ficar interessante quando esses times foram trabalhar na faixa dos 40%. Esses times aqui, ó, Norwich, Watford, Wolverhampton e Leeds, certo? Só que ainda temos Liverpool e Brentford. Vamos ver aqui, ó. Então aqui foi o Leeds Norwich, aqui o United e Chelsea não é da nossa lista. Leeds e Aston, então aqui também, ó. Temos aqui uma referência do Aston. Por que temos uma referência do Aston também? Porque o Leeds tocou o movimento de 45% com Norwich, que é o time que estava da alta para baixa. Certo? Vamos lá. E depois, quando retomou na 40, ó, Norwich e United, tá vendo? Que o Norwich envolvido de novo. Newcastle e Chelsea, United e Aston. Tá vendo que o mesmo Aston que tem a referência com o Leeds, aqui que tem a referência com o Norwich, também se encontraram na região, aqui. E aqui, o United, que tem a referência com o Norwich, se encontrou com Aston, ó, Lancaster, West Ham, Everton e United, Brighton e Aston, e Norwich novamente, e o City. Tá vendo aqui que quem pagou? Que foi o Norwich, que estava no movimento. Então, por que ele estava no movimento? Ele caiu fora da região onde era o nosso movimento, e quando ele já retornou no movimento do 40, que é a nossa área de operação, 40, 45, 50, ele já pagou uns 5 mais. Ó.
14,5. Não foi à toa que ele pagou um placar aqui interessante de movimento de over, porque agora está em subida. Ele, junto com os times que ele se conectou, vai estar em tendência de subida, certo? Bom, então, aqui a oportunidade, já começamos a ter a oportunidade, certo? Ó, aqui já pagou uma, mas vamos colocar aqui, ó, vamos colocar os times que se conectaram lá, Norwich, Wolverhampton. Temos o Wolverhampton aqui, ó, o Wolverhampton na movimentação, certo? Temos aqui, qual mais? Leeds e Aston. O Leeds já vai jogar ao lado do Norwich, então já não vale muito mais a pena, por quê? Porque o Norwich já pagou um over, certo? Mas ó, o Leeds vai jogar do lado do Wolverhampton, no movimento do próprio Wolverhampton de base da hora anterior, certo? Aston, temos Aston, vamos lá. Aston. Ó. E o Aston, o Aston ele vai ter um movimento no final da linha junto com o Leeds. Aqui, ó. Certo? Leeds e Aston. Então, aqui, como o mercado agora está em possível subida, temos aqui a oportunidade seguinte. Como o mercado está em possível subida, e aqui no movimento pagou um over na base de under e subiu na nossa região de operação, então temos a oportunidade o seguinte, de trabalhar na referência quando tiver um under e over também. Então, como o Wolverhampton está aqui e o over também está traçando, fechando aqui, temos a oportunidade 24, 27 e 30, por quê? 24 é base under. Se eles continuarem na repetição, no movimento de subida, ele vai pagar em cima de under, que é um under que tem aqui na base, certo? Aí aqui seria para defesa da posição de subida, que é no caso over e over, certo? Depois desse movimento, temos oportunidade de novo, 42, 45 e 48, e depois temos também, dependendo da movimentação do gráfico do 2,5, tá vendo? Que aí está lateralizando na região do 40, é uma região que iniciamos a operação devido a esse movimento do Norwich que estava na nossa movimentação do nosso setup. Temos aqui uma outra oportunidade também, certo? Dependendo desses movimentos aqui, mas temos a oportunidade na 57, 54 e 57, dependendo da movimentação desse cara aqui, do over 2,5, certo? Bom, então essa foi a explicação da movimentação do nosso setup e a nossa operação do método funil de over, times, movimentação e leitura gráfica do 2,5. Fui!